do tema que, infelizmente, está virando moda. Não é somente moda, é uma verdadeira campanha, não é? Massacrante nos vários meios de comunicação, querendo alardear que é uma coisa boa, é excelente as mulheres pensarem em não ser mãe. Vejam, é interessante que dentro dessas estratégias de empoderamento da mulher e dos direitos reprodutivos sexuais, não é, está também essa realidade de que os meios de comunicação e as várias instâncias de formação de opinião querem colocar, né, que existe um verdadeiro massacre da sociedade. A sociedade está massacrando a mulher porque a sociedade exige da mulher que ela seja mãe. Isso é uma verdadeira escravidão. E, no entanto, existem mulheres que não querem ser mães e pronto. Quais são as estratégias, qual é a forma que a mulher tem de enfrentar? Enfrentar essa pressão? Pressão do marido, pressão da família, pressão da sociedade, pressão dos seus círculos de relacionamento e que motivos e razões apresentar para dizer que ela é uma mulher autônoma, ela não quer ser mãe, e daí? E qual é o problema? Quem vai me obrigar a ser mãe? Então, vejam, toda a ideia que está por trás é que mãe, né, maternidade e mulher, feminilidade, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, é exatamente o contrário. Ou seja, se nós formos analisar a natureza do ser humano, nós iremos notar que esta engenharia social que quer libertar a mulher da sua maternidade, na verdade, está fazendo a mulher trabalhar para outros senhores muito mais opressores do que estes que supostamente querem libertar a mulher. Mas os seres humanos parece que não conseguem mais enxergar quais são os papéis naturais de um pai, de uma mãe, que sexo tem a ver com filhos, que é necessário que haja um vínculo permanente. Esse vínculo permanente chama-se matrimônio, que esse vínculo é voltado para os filhos. Nós estamos perdendo a noção da natureza das coisas. Mas, vejam só, isto nós sabíamos. Mas parece que estamos esquecendo. Mas estamos esquecendo por quê? Porque, assim, essa visão de família, do papel da complementariedade entre homem e mulher, é uma coisa, assim, de uma visão medieval, cristã. Não. Isso está em todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas. E se você for olhar a história da humanidade, de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, só existe um único fenômeno que contraria isto. É a sociedade ocidental nos últimos 50 anos. Somos nós que estamos contrariando uma história de milhões de anos. E de onde vem isso? Ah, não, são os tempos modernos que estão caminhando. Não, não são os tempos modernos. Isso é artificial. Você, mulher, que está com medo de ser mãe, saiba, é possível que você esteja sendo manipulada. Pode ser que você, né, não note isso, mas a manipulação social, ela acontece e ela é real. De onde vem essa coisa da manipulação social? Bom, eu gostaria de apresentar algumas notas de rodapé, ou seja, colocar alguns livros para que você entenda porque é que você, mulher, está sendo educada e manipulada socialmente para ter medo daquilo que é a sua própria natureza de mãe, como a natureza de um homem é a natureza de um pai. Por que é que você tem medo de você? Por que é que a mulher agora tem medo da feminilidade e o homem também tem medo da masculinidade? De onde vem, não é, essa maluquice toda? Um relatório da Fundação Ford que mostra, na década de 90, veja, nós estamos o Kingsley Davis em 67, na década de 90, as fundações já entenderam, é necessário mudar a forma de a mulher se relacionar com o homem, é necessário mudar a forma da mulher se enxergar a si mesma, mudar o sistema de recompensas e de punições para que as mulheres não queiram ter filhos. Isso daí terminou indo para a Conferência de Pequim, entrou toda a questão de gênero, que é uma outra questão mais complexa, mas nós não iremos tratar aqui, e é o que nós temos hoje. Ou seja, hoje, todo este coro da mídia de dizer que a mulher tem o direito de decidir de não ser mãe e que a mulher moderna pode decidir não ser mãe, isto não é um espontaneísmo, isso não é uma coisa assim que de repente todas as emissoras de TV e todos os jornais começaram a publicar artigos assim, brotando do nada, todo mundo falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Essas coisas não brotam do nada, gente.
Ou você ainda acredita em Papai Noel? Essas coisas tá aí, né? Toda a realidade de querer libertar a mulher da sua estrutura feminina biológica. Como que as fundações fizeram isso? Bom, eles encontraram os teóricos marxistas e pseudo-marxistas, ou então desconstrucionistas, etc., numa longa evolução, só para você saber que tem bastante bibliografia para isso, né? Na época em que o Davis estava brigando com as fundações e com a ONU, as marxistas, as mulheres marxistas já tinham descoberto a forma de libertar a mulher, né, da biologia. É o que diz a nossa ilustre e famosa Shulamith Firestone no Dialectic of Sex, Dialética do Sexo, né, de forma mais crua e revolucionária, ou de forma só um pouquinho mais acadêmica, a Kate Millett no seu Sexual Politics. São abordagens marxistas e quando as fundações começaram, né, a notar que aquilo que eles queriam fazer, os marxistas já estavam fazendo, foram incrementando os estudos. A partir, né, de uma série de evoluções de pensamento que partiram dessa coisa marxista, passando pelo desconstrucionismo, né, e pela análise do tipo de análise do Michel Foucault, surgiu o fenômeno mais recente da Judith Butler, os problemas de gênero, ou a abordagem mais recente ainda, que Butler já vai sendo superada, da Joan Scott, né, a respeito de gênero e história. Eu estou dando só essa biografia aqui para vocês entenderem que eu estou fazendo de uma longuíssima história, uma história curta. Vamos resumir. Por alguma razão, que nós iremos revelar daqui a pouco, houve uma necessidade por parte das fundações e do poder financeiro de limitar a população mundial. Como fazer isto? Tentaram várias coisas, aborto, DIU, anticoncepcional, etc., até que, finalmente, Kingsley Davis soou o alarme e disse: nada disso vai funcionar, vocês precisam mudar a estrutura da sociedade. Bom, dizer e fazer, qual é o meio que nós vamos usar para mudar a estrutura da sociedade? Foi-se estudando e se encontrou que um meio que fazia com que as mulheres realmente mudassem era a mentalidade marxista. Essa mentalidade marxista, ela teve várias mutações históricas que, de certa forma, continuam marxistas, mas não tão claramente marxistas assim, nas análises de Michel Foucault, no desconstrucionismo de Derrida, que foram depois terminar na Judith Butler, né? Essa é a longa história de elaboração intelectual de como é que nós vamos fazer para que as mulheres mudem o seu relacionamento dentro da família. Então nós temos o sistema das fundações e o sistema financeiro que quer mudar as mulheres. O instrumento, podemos usar os marxistas. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que geralmente acontece. Ou seja, os marxistas acham que estão libertando as mulheres. Na verdade, estão escravizando as mulheres às necessidades do sistema financeiro. Como isso acontece? Bom, isso está acontecendo da seguinte maneira. Vocês sabem que o sistema financeiro, quando eu falo sistema financeiro, não estou falando de capitalistas. Capitalistas são, por definição, os empresários. Quando eu falo de sistema financeiro, estou falando de bancos. Os bancos vivem de emprestar dinheiro. Mas para que o banco ganhe dinheiro, ele precisa emprestar dinheiro para as pessoas. Mas, de repente, os bancos viram que metade da população mundial não queria emprestar dinheiro. Essa metade da população mundial chama-se mulher. As mulheres queriam ficar em casa, ter filhos e ter suas famílias. Surge toda essa realidade de que nós precisamos fazer com que as mulheres desejem ter menos filhos para que possam estar livres para trabalhar. Trabalhar para quem? Para nós, sistema financeiro. Ah, mas isso fica muito chato, né? Eu não vou chegar a dizer para a mulher, mulher, deixe de ter filhos e venha trabalhar para nós. Nenhuma mulher vai fazer isso. Precisamos de um instrumento. Nós precisamos convencê-las de que lá na família ela é oprimida e que trabalhando 12 horas por dia, numa carreira para ela ser uma mulher com pós-doutorado, com um super salário, com uma mega carreira empresarial, ela será libertada
do fogão e das panelas para trabalhar o tempo todo para nós. Sistema financeiro. O que é que, em última análise, fazem as mulheres. As mulheres, a mídia, a imprensa, diz: mulher, você precisa se libertar, você não pode querer ter filhos, porque você tem direito de não querer ter filhos, de fazer quanto sexo você quiser, não ter filhos. Aliás, nota de rodapé. Inclusive, isso é uma boa premissa para quem quer legalizar o aborto, não é verdade? Ou seja, falar de aborto para a mulher brasileira é contra o aborto. É totalmente contra o aborto. Mas eu posso falar para a mulher brasileira que ela tem o direito de não querer ter filho. E se acontecer no meio do percurso um acidente, uma gravidez acidental, o aborto é uma boa solução. Não é que você goste do aborto. Ninguém gosta do aborto, né? Mas o aborto seria uma solução para uma mulher que não pode ter aquele filho naquele momento, porque afinal o doutorado dela, a carreira dela. Então pronto, tá aí. Vamos legalizar o aborto para que as mulheres, não é, possam ficar mais livres dos filhos? Fecha a nota de rodapé. Que passaram suas vidas buscando uma carreira, uma ascensão social, doutorado, sucesso, não é, no mundo da competitividade, chegam a um certo ponto, elas foram feitas para ser mãe, sentem um vazio. E aquelas mulheres decididas que não queriam ter filho de jeito nenhum, na hora em que o vazio se apresenta, veem que o seu tempo de fecundidade passou. Isso é uma coisa que se constata com muita frequência. Se você coloca na cabeça de uma jovem mulher que ela precisa se preocupar primeiro com a sua carreira, você está mudando as ideias dela. Você não consegue mudar o cérebro dela. Porque o cérebro dela, na base biológica e animal, foi feito para a maternidade. E as mulheres são mães, deixa eu avisar você, há alguns milhões de anos. E o nosso cérebro, né, ele não vai mudar. Não é a realidade do cérebro feito para funcionar já há milhões de anos que um decreto das fundações internacionais vai mudar o cérebro das mulheres em 50 anos. Eu acho que elas estão sendo desrespeitadas. Por mais que a nossa amiga Judith Butler diga que eu decido o gênero que eu quiser. Você pode achar que você decide, mas seu cérebro continua sendo feminino. Segundo ponto, além da questão biológica, existe a questão espiritual. Ninguém nasceu para ser egoísta. E a base que está atrás da ideologia das mulheres que buscam carreira e dos homens que buscam carreira é a seguinte frase: e eu, como é que eu fico? Ou seja, se eu vou passar a minha vida inteira me dedicando a uma família e aos meus filhos, eu, como é que eu fico? Eu não posso viver para os outros, mas isso é um problema espiritual. Meu irmão, é claro que você não somente pode viver para os outros, você deve viver para os outros. Não somente as mulheres, os homens também. Afinal das contas, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para os vínculos familiares e os vínculos de relacionamento. Então a pergunta não é por que tão poucas mulheres buscam a carreira e não querem ser mãe. A pergunta é outra, é como é possível que haja homens que só buscam carreira? Ou seja, o que é que esse bando de homens querem fazer com carreira? Primeiro que essa história de carreira é uma ilusão. Não existe ilusão mais fantástica do que essa tolice chamada carreira. Você tem que viver. Isso chama-se emprego. 90% da humanidade tem emprego. E 10% da humanidade, estou sendo otimista, eu acho que talvez seja 1% da humanidade, mas esquece, vamos ser assim bem generosos. Talvez 10% da humanidade consiga uma carreira. Você já imaginou uma sociedade onde só existe chefe? Essa sociedade não existe. Só na cabeça tonta de marxistas igualitários, que acham que todo mundo vai ser igual. Só acontece o seguinte, isto daí, para a maior parte da humanidade, só funciona essa mágica, essa ilusão, essa hipnose da carreira, só funciona para o início, para os jovens, porque qualquer ser humano que seja minimamente humano, quando chega lá pelos 40, começa a notar a necessidade de uma coisa chamada família, vínculos afetivos e relacionamentos.
Porque o vazio bate, o vazio acontece, o vazio está aí, o vazio existencial. As coisas que são importantes precisam ser importantes. As coisas que vêm primeiro precisam vir primeiro. E a salvação dos nossos filhos deveria vir primeiro. Nós achamos que estamos sendo libertos quando nós, então, nos livramos da opressão da família patriarcal e tradicionalista. Na verdade, nós estamos trocando um sistema de família natural, não tradicionalista, da natureza do próprio, que é exigido pela própria natureza do ser humano, para passarmos para um sistema onde a propaganda nos diz que nós seremos libertos. Mas não é isso que a gente vê no mundo real. Endividadas, trabalhando o tempo todo e chegando a um certo ponto da vida, se deparando com o vazio, a depressão, porque a vida passou e aquilo que realmente importava, as relações que são fundantes, as relações familiares, foram deixadas de lado. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para amar. Os animais não amam, por isso eles não têm família. Nós somos capazes, nós seres humanos somos capazes de nos sacrificar pelos outros. Nós seres humanos somos capazes de nos doar. Portanto, um ser humano que antes era flor em botão e desabrochou é um ser humano para os outros. Quando esse ser humano para os outros é uma mulher, o nome disto é mãe. Quando um ser humano para os outros é um homem, o nome disso é pai. E ali nós temos a realidade, o núcleo fundamental de uma família. A maior parte das pessoas é chamada a constituir isso numa família biológica. E a família biológica exige o vínculo matrimonial, constância, fidelidade pelo cônjuge e pelo futuro dos filhos. Algumas pessoas não são chamadas para o vínculo matrimonial, são chamadas para o celibato e para a castidade. E vivendo a pureza e a castidade, devem ser pai e devem ser mãe, ser homem para os outros, mulher para os outros, de uma outra forma. Mas ali nós temos também uma realidade de família. É o projeto básico e fundamental para todos nós. Não existe nenhuma libertação em nós nos comportarmos como animais que não são capazes de amar e, ludibriados e hipnotizados pelo egoísmo do e eu como é que eu fico, terminarmos escravos de um sistema financeiro que não está se importando com você. Está se importando com o lucro que ele vai obter de você, trabalhando para eles. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa vocação primeira. Vamos voltar à vocação do amor. Não existe opressão nenhuma em amar. O amor é uma das coisas que torna a pessoa mais livre. A opressão está no egoísmo. A escravidão está em você só olhar para o próprio umbigo. E é isto que torna as pessoas vazias, deprimidas, tristes e entediadas. Então voltemos à nossa vocação primeira. Nós somos chamados a ser família aqui na Terra, porque um dia seremos famílias lá no céu. Que Deus abençoe você, que você alcance a sua vocação de família, seja você homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, que você realmente viva para amar.